daí, galera do YouTube? Tudo beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu estou aqui com o Roberto Covalan. Nome bonito, hein? É estiloso esse nome. É nome de gente chique. A gente está aqui no Teolab, no acampamento de Fé e Ciência. Está muito legal aqui em Gramado. Uma pena que você não pode estar. Mas já que você não está, a gente dá um jeito de levar o conteúdo aí até você. Roberto, tudo certo? Tudo certo, cara. Tranquilo? Muito bom estar com você aqui, Thomas. Fiquei contente de receber esse convite para falar para o seu canal. Opa! E estamos à disposição das suas perguntas e tentando chegar aí na audiência. O Roberto, ele é físico, professor colaborador da Unicamp e ele é o presidente, estamos aqui com o presidente, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Roberto, fala um pouco da tua formação. Estava pesquisando sobre ti. E eu vi que antes de eu nascer tu já tinha feito alguma coisa nessa vida aí, né? Minha formação, basicamente como físico, se deu na Unicamp, Instituto de Física da Unicamp. E depois eu acabei fazendo mestrado e doutorado num departamento cujo criador foi o Cesar Lattes. Então, Lattes hoje é nome de currículo, né? Isso. Então foi lá que eu fiz meu mestrado, doutorado e depois de um período que eu passei no exterior, eu voltei para lá e fiz minha carreira de docente lá mesmo naquele departamento. Quantos anos você dá aula no Unicamp? Fiquei 26 anos. Poxa. Teve 27? A gente tá perto aí. Estou perto. Tu tem experiência internacional também? Depois que eu terminei o doutorado, fui fazer um pós-doc na Itália. Passei 2 anos no Departamento de Física Teórica de Turino. Terminado esse pós-doutorado, eu voltei para a Unicamp e assumi essa posição de professor lá. Presidente da ABC2. Sim. Explica pro pessoal o que é a ABC2, o que ela faz, qual que é o objetivo dela. Ela significa Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Justo. A ideia dessa associação é não só congregar cientistas, pessoal que atua especificamente na área de ciência, mas toda pessoa que tem interesse nessa área e, em particular, o interesse da interação desse campo, o campo da ciência, com o campo da fé, o campo da espiritualidade. Essa interação, ela sempre foi muito profícua, né? Desde o início, desde o surgimento da ciência moderna, né? Sempre foi muito próxima, né? Sempre foram muito próximas e tal, a despeito, digamos, do chamado mito do conflito, né? Dessa ideia de que existe um conflito perene entre ciência e religião. Assim, você como historiador, né? Aí você sabe, os historiadores da ciência, felizmente, têm tido obras fantásticas nos últimos anos que têm levantado aí de forma documental informação relevante mostrando que não, que contrariamente a essa ideia do conflito que é altamente difundida, na verdade existia uma forte colaboração, né? Desde o início. Na verdade, a maneira como você explica a razão pela qual o empreendimento científico persistiu ao longo do tempo, aí você vai ver, na verdade, o apoio, na verdade, né, institucional que a igreja acabou dando foi fundamental para que isso se estabelecesse. Perfeito. Os primórdios da ciência moderna, ali no século XVI, a Revolução Científica, por parte de cristãos, né, que queriam entender a criação de Deus. Isso. Então, Francis Bacon, Johannes Kepler, Isaac Newton, o próprio Galileu, o próprio Copérnico. Aliás, como tu disseste hoje, eram monges, alguns deles, né? Alguns deles eram, inclusive, eram clérigos, né? Clérigos, então, essa relação sempre foi muito próxima e, posteriormente, não sei se tu concorda comigo também que, em alguns momentos, a igreja se fechou, até porque a igreja, a instituição oficial da época católica, inclusive perseguiu alguns destes, né? Como Galileu e outros, né? Então, às vezes, também teve esse erro da nossa parte, vamos dizer assim. Como é que tu vê isso? É inegável que houve períodos em que algum tipo de conflito se estabeleceu. Nessa altura acabaram sendo casos pontuais, mas extremamente importantes do ponto de vista histórico. Né? Mas agora sim, é preciso compreender isso na sua inteira complexidade. Né? O caso Galileu Galilei, né, que é talvez assim o mais famoso deles todos, né? Acabou envolvendo não só uma questão de fé e ciência, mas acabou acontecendo com um pano de fundo de disputas religiosas
fortíssimas, né, tendo em vista a reforma protestante, a Uhum. contra-reforma, Sim. as implicações que isso tinha na maneira como você interpretava o texto bíblico. Uhum. Sim. Curiosamente, né, Galileu era católico e vivia no mundo católico, Uhum. mas ele tinha uma visão das escrituras que era mais próximo daquilo que os protestantes advogavam à época, então isso também Uhum. era uma fonte, digamos, de conflito, porque como é que a igreja poderia ceder, não é, a Galileu num ponto que era crucial, Sim, certo? sim, sim. Enfim, quem deveria dizer como interpretar as escrituras era o magistério, né, Pois da é. igreja. E, enfim, esse é um ponto importante, né? E tem um aspecto assim fundamental, que muitas vezes também é relegado, o pessoal não dá muita importância, mas é assim, a compreensão que a gente tem hoje, olhando para trás, analisando a história, que você tinha uma ciência nascente, né? Na verdade, aquilo que a gente chama de ciência moderna, Uhum. se estabelecendo, são seus primórdios, né? Isso. Uhum. Os seus primeiros ensaios, né? Mas veja, mas isso se dá contra um pano de fundo em que você tinha toda uma visão de filosofia natural muito bem estabelecida, Uhum. né? E não é que você tinha, assim, evidências tão grandes e tão facilmente corroboráveis, tá certo, de que aquilo que Galileu estava propondo era verdadeiro. É claro que se você fosse olhar um telescópio dele, você ia ver certas coisas e tal, mas isso não é uma coisa que era difundida e acessível a todo mundo, entendeu? Certo. O mundo, então, é um mundo muito diferente, obviamente, do mundo que estamos hoje, né? Certo. Então, então você tem isso, né? Você tem uma disputa também no campo científico e uma nova ciência surgindo, Uhum. que só gradualmente irá se estabelecer, entendeu? Uhum. Por quê? Porque as pessoas da época, elas conseguiam enxergar e encontrar mais evidências dentro daquela visão de filosofia natural que era prevalecente até então, né? Certo, perfeito. Cada evento acontece dentro do seu contexto, né? Do seu contexto. Então, aí, assim, não é uma mera assim, a igreja era contra o progresso científico, foi lá perseguiu Galileu. Uhum. Galilei. Não, o fenômeno em si é muito mais complexo que isso. De novo, não é? Fazendo uma homenagem aos historiadores, né? Obrigado. A gente tem assim, hoje em dia, muitas obras muito mais bem documentadas, mostrando, digamos assim, de uma maneira mais fidedigna o que de fato teria acontecido, né? E desfazendo mitos, né? Com a ideia de que Galileu foi torturado e coisas do tipo. Alguns casos chegam a dizer que ele foi queimado pela Inquisição, cara. Vamos lá, Roberto, física, que é teu chão, né? Os físicos creem em Deus? Isso é motivo de estranhamento para muita gente, por um lado. Porque, inclusive no meu próprio contexto, quando eu coloco como cristão, isso algumas pessoas arrepiam. Por outro lado, também é necessário reconhecer que tem assim, personagens importantes no campo da física e que eram, sim, né, pessoas religiosas, devotos, né? Aliás, assim, se você for consultar os autores mais importantes desse novo diálogo entre fé e ciência que se estabeleceu de algumas décadas para cá, eu diria nos últimos 30, 35 anos, alguma coisa assim, você vai ver assim que parte deles eram físicos. E muitas vezes físicos teólogos. Né? Tem um caso curioso que é o Joe Polkinghorne. Né? E foi curioso porque assim, eu o conhecia como autor de trabalhos científicos. Sim. Que era na área que de fato eu atuava com pesquisa antes da neurofísica. E uma vez eu me espantei que estando numa livraria, e aí eu fui lendo um livro que eu vi que tinha questões assim, de repente eu vejo lá Joe Polkinghorne, autor de um dos capítulos. Né? E aí eu tive assim... Sobre teologia, no caso. Sobre a relação com a ciência. Né? Porque eu o conhecia como físico. Sim, conhecia dessa área. Da área da física. E aí eu vejo ele tratando dessa relação e com uma formação. Então é um cara assim, curioso, porque ele acabou deixando a posição dele, né, professor titular lá em Cambridge, quando ele tinha 49 ou 50 anos, e foi estudar teologia.
Olha só. E acabou sendo ordenado e tal e tal. E aí foi de vez para essa área e aí se tornou assim um autor importante, né? Sim. Ele diz que quando ele se apresenta para as pessoas às vezes e diz que ele é um físico teólogo, as pessoas olham para ele como se ele tivesse dito que ele é um açougueiro vegetariano. Como se fossem antagônicos, né? É. Mas hoje na comunidade científica em geral, o estereótipo do físico é que ele não crê ou ele se distancia dessa parte, ou não é uma afirmação correta. Quem entra nesse mundo e entra para valer e faz pesquisa competitiva, Sim. cara, não faz praticamente outra coisa a não ser trabalhar. Trabalha demais. Então, eu diria que não há tempo. Não há tempo. Então, não é que simples que a pessoa é contra isso, contra aquilo. Sim. Eu jamais parou para pensar. Sim. Então, eventualmente a pessoa vai descartar o assunto como superstição, crendice, alguma coisa assim, Sim. mas não por ter refletido e chegado a essa conclusão, Certo. mas mais assim para querer se livrar logo de um assunto E voltar ao trabalho. e voltar ao trabalho Entendi. e lidar com aquilo que interessa. Acho que por isso também que esse debate que vocês estão trazendo é muito importante, né? Até para mudar de repente despertar, né? essa curiosidade, esse interesse. A ciência, ela se assenta sobre bases cuja fundamentação escapa ao alcance da própria ciência. Sim. A ciência só é possível por quê? Porque há racionalidade nos processos naturais. Perfeito. Os processos naturais ocorrem de acordo com um certo tipo de racionalidade. Por trás, não é, da regularidade, dos padrões, das leis que são encontradas e tal, existe uma racionalidade que é o que permite que a gente, usando a razão, né, acessemos, né, justamente esses padrões, regularidades e leis e tal, não é? Mas por que é que o mundo é feito assim, dessa maneira? Por que é que há racionalidade nas coisas, ao invés assim de... E nós temos condições de entender. São perguntas filosóficas, eu diria até teológicas. Isso, e né? que são fundamentais assim para te se posicionar nesse mundo, né? Só que às vezes aquela mentalidade da ciência exata, pura e simples, apenas isso. Eu estava lendo o Enid Wright esses dias, e ele fala justamente isso, né? Que nós no Ocidente a gente se acostumou a usar o lado esquerdo do cérebro, né? Como se ele fosse o mais importante, a ciência exata, é isso que interessa. E a gente deixou de lado o lado direito, né? Que é justamente a parte mais subjetiva, né? A parte mais filosófica da interpretação. A ciência se assenta sobre bases, não é? Que quase que pressupõe, eu poderia até, quem sabe, forçando um pouquinho, fazer uma afirmação que ela pressupõe uma cosmovisão teísta. Porque de alguma forma... Ousado, hein? Ousado. Porque de alguma forma ela presume que há razão em tudo isso, entendeu? Quando um cientista, um investigador, ele se debruça sobre um processo qualquer, algo que ele esteja pesquisando, olha, toda a razão e motivação do trabalho dele está no fato de que ele acha que vai encontrar alguma coisa lá que ninguém encontrou ainda, mas que ele presume que está lá, entendeu? O que significa esse estar lá? Como é que foi parar lá? Essa tal coisa que ele está buscando?